Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusará, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre o testemunho. E ele está falando de um testemunho que é dado sobre ele. Ele mesmo deixa bem claro que ele não precisa de um testemunho humano, justamente porque o testemunho humano ele é débil. O testemunho humano, ele muitas vezes ele traz defeitos que fazem parte da nossa natureza desordenada e corrompida. Por isso que o texto sagrado, quando nós olhamos o texto sagrado, nós percebemos justamente esta realidade. Jesus fala de 3 testemunhos essenciais, né, que nós recebemos dele, que nós precisamos aprender a percebê-los, para que nós possamos gerar docilidade no nosso interior, para que assim nós possamos ter uma verdadeira experiência com ele. O primeiro testemunho que Jesus Cristo fala no Evangelho de hoje é o testemunho das obras. As obras dele dão testemunho de quem ele é, porque aquilo que Jesus realiza não é uma obra que um ser humano qualquer realizaria, mas somente um ser humano que realmente tivesse o poder de Deus em si. E é isso que nós vemos justamente no Sagrado Evangelho. E Jesus nos chama a atenção sobre esta realidade. Depois, Jesus ele fala de um segundo testemunho, que é o testemunho do Pai. O testemunho do Pai é aquele que nós vemos ele mesmo dizendo, por exemplo, lá quando Jesus Cristo está no Monte Tabor, na Transfiguração, o Pai dá testemunho: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Mas Jesus também ele fala de uma outra espécie de testemunho do Pai, porque Jesus ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair.
Ou seja, todo ser humano possui em si um desejo de felicidade, de bondade, de justiça, de verdade, de beleza, que são como que axiomas universais que já estão impressos, infundidos no próprio ser humano. E ele se move segundo essa busca de realização desses axiomas, ou de experiência com esses axiomas. Então o ser humano ele busca a verdade, ele busca a bondade, ele busca a justiça, ele busca o bem. Por isso que Deus, que já infundiu todas essas coisas no coração humano, o ser humano ele começa a buscar isso. E quando ele começa a buscar a resposta para essas realidades do seu interior, ele começa realmente se abrir a encontrar em Cristo estas respostas, porque só Jesus é o sumo bem, Ele é a verdade, Ele é o mais belo entre os filhos dos homens, Ele é aquele que é a justiça encarnada sobre esta terra. Por isso que o Pai, ele testemunha a figura do Filho como que nos movendo, trazendo essa moção interior para nos impulsionar, para ir ao encontro de Jesus, para encontrar a resposta para essas realidades existenciais da nossa vida. Depois nós vemos um terceiro testemunho, que é o testemunho que o próprio Cristo vai falar, que é o testemunho da palavra. E ele vai fazer uma crítica sobre a figura de Moisés, dizendo que se eles acreditassem em Moisés, naquilo que ele escreveu, eles deveriam acreditar nele também, em Cristo. Porque Moisés escreveu sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o ungido, aquele que viria para libertar a humanidade do pecado, a humanidade da desordem. E é isso que nós vemos justamente no texto sagrado aqui acontecendo. Nós precisamos ter essa docilidade, né, para realmente aprofundar o nosso conhecimento da palavra. Porque quanto mais a gente lê a palavra, mais nós nos deparamos com a verdade, com a bondade, com Cristo. Porque a palavra ela sempre vai nos dirigir à pessoa do Filho de Deus. Quando nós somos guiados ou nós somos conduzidos a essa meta que é o Filho de Deus, o Pai, pela ação do Espírito Santo, ele nos move com mais intensidade, porque esse Espírito em nós ele vai nos movendo a buscar mais ainda Jesus Cristo. E depois, aí nós nos deparamos com as obras de Cristo na nossa vida. E essas obras de Cristo elas vão acontecendo de forma muito sutil. Por isso que nós precisamos ler a palavra e nos tornar dóceis interiormente para a ação do Espírito Santo, porque somente assim nós conseguiremos perceber a obra de Cristo sendo realizado na nossa vida. Aí nós vemos o poder de Deus se manifestando em nós. E percebendo esse poder de Deus se manifestando em nós, nós começaremos sempre e cada vez mais ter essa docilidade cada vez maior para sermos conduzidos a uma obra de salvação. Esses são os testemunhos que dão do Filho de Deus, né? As obras dele, o Pai que nos atrai a ele e a palavra que sempre fala dele. Porque o Antigo Testamento é Cristo prefigurado e o Novo Testamento é Cristo realizado. É assim que nós precisamos buscar dia após dia esse aprofundamento. E o Pai está sempre tentando nos conduzir à pessoa do seu Filho. E quanto mais nós nos tornamos dóceis, mais nós somos movidos pelo Espírito Santo para realizar os grandes anseios do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.